Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, ou José Alves, como você quiser me chamar, do canal Profecias Consumada no YouTube, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Neste momento eu quero agradecer a todos os meus ouvintes do YouTube, as pessoas que escutam os nossos vídeos, aqueles que nos dão valor, que nos aplaudem, até aqueles que também falam mal da gente, porque está cheio de pessoas que até nos xingam, tá? Nos chama de falso Cristo, tá? Chama de anticristo, outro diz que a gente é a besta, tá? Meus amados, o anticristo, a besta foi César Nero. O anticristo foi Tito Vespasiano. Nada é para nosso tempo de hoje. Tá? As igrejas, além de elas estão perdidas, elas não querem aprender. Eu quero dizer para meus amados ouvintes que o motivo da gente pregar graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, aqui do canal Profecias Consumada. Eu deixei o meu microfoninho desligado, agora eu liguei, não sei se o celular gravou ou não. Se gravou, ele vai repetir sem problema. Trazendo aqui mais uma mensagem para vocês. E também quero agradecer aquelas pessoas que nos aplaudem, que gostam dos nossos vídeos, tá? Aquelas pessoas que até mesmo às vezes estão desenganadas, porque é assim na igreja, meu amado. Se você vai para a igreja e dá dízimo, você é abençoado, é filho do Altíssimo. Se você para de ir para a igreja, faltou-se o dízimo, porque você não está indo para a igreja, você é amaldiçoado, filho do diabo, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. A igreja, ela vive de meter medo, de fazer medo ao povo. E o povo cego, tá? Que não lê Bíblia, crente não lê Bíblia, e aqueles que lê a Bíblia. Irmão, eu vou dizer por mim, que passei quase 30 anos dentro da religião. Tá? Eu vim aprender a ler a Bíblia depois que eu saí da religião, e estou na graça. Tá? Depois que eu me sentei com um irmão, que ele conversou, que eu estava perdido, que eu era um religioso, não estava na graça, que ser de Cristo não é ter religião, tá? E eu fui aprender com esse irmão, eu me libertei, irmão. Eu não quero mais nem saber de religião, porque a nossa salvação não depende de templo feito por mão de homem. Nós já somos salvos por um plano de Deus, uma eleição antes da fundação do mundo. E Deus já sabia da nossa resistência, quando que nós vinha para passar por esse mundo, a família que a gente vai nascer, quantos anos a gente vai morrer, a gente vai viver e depois morrer, cumprir o propósito dele e voltar para ele. Esse é o propósito de Deus, que as igrejas ocultam de todo mundo. E os crentes lá dentro, socados na igreja, tá? E uma vida toda desgraçada, atrapalhada, não sai da mermice, tá? Eu vejo o resultado desses irmãos e das irmãs, vive mentindo, dando testemunho de mentira. Eu conheço irmão que comprou um carro, chega lá, foi dar um testemunho, a chave, ainda manda o pastor orar na chave do carro que Deus deu. Aqui, pastor, representa todo mundo da igreja. Olha que Deus me deu. 60 prestação de R$600, irmão. Diz que foi Deus que deu. Isso é mentira. Tá? Aí quando atrasa 5, 6 prestações, o banco toma, aí volta, e agora? O carro não foi Deus que deu? Por que o banco tomou? É assim que vivem os crentes, de mentira. Tá? Na Rede Record de televisão, tá lá aquela ruma de testemunho todo dia. Você vê lá cada testemunho, é coisa mais linda. Quem não quer se apresentar na televisão? Qualquer um. Qualquer um quer se apresentar na televisão. Tá? Isso vai lá mentir na televisão. Então, eu hoje aqui, meu irmão, olhando aqui no meu canal, vou ficar olhando aqui os meus vídeos, né, para ver quem foi que me xingou, quem me aplaudiu. Vem aqui
uma mensagem de uma irmã, foi hoje, agora de tarde. Eu não vi aqui o nome dela e também não sei de onde é que ela é. Ela não colocou aqui, eu li também, não li direito, com pressa. Depois vou dar uma passadinha direitinho. Eu quero dizer para essa irmã que tem a família aí na Adventista do Sétimo Dia, que Deus te abençoe, irmã, por ter assistido o nosso vídeo, tá? Olhando o nosso vídeo. Eu fui assim também, tá, irmã? No dia que eu assisti um vídeo no YouTube, eu jamais voltei mais para a religião. Eu fui aprender e entender que eu era livre. Livre. E quem é livre não vai estar algemado, não vai estar socado dentro de um curral, dentro de um assalpão. Então, irmã, que Deus te abençoe, tá? E enquanto o seu filho é nora, coisa assim, eu não entendi direito, é sua família, quando você for deitar, irmã, não precisa se orar alto não, tá? A gente da graça não precisa orar, levantar clamor, tá? Deus não é surdo, tá? Você deita no cantinho da tua cama e pede a Deus por essas pessoas, para iluminar a mente delas, porque não é a igreja que nos salva, você foi para a igreja porque você já era salva, tá? E se você já era salva, você não depende de igreja. Se a gente não tiver domínio próprio para fazer as coisas certas, tá? A gente não tem nem como ficar numa igreja amando dos outros, porque ninguém muda ninguém, minha irmã. Ninguém muda ninguém, o que te muda é Deus, tá? A gente vai pedindo a Deus, vai vendo, vai ali outra. O Espírito Santo ajuda, mas a gente tem que ler, aquele que não sabe ler ouve, e a gente também tem que se esforçar, tá? Porque a gente é carne, somos sujeitos a tudo, tá? A gente tem que se esforçar, tá? Eu sei, irmã, que você é de Deus, é uma pessoa abençoada, tá? Vai assistir no nosso vídeo aí, tá bom? E que Deus te abençoe. Nós estamos aqui combatendo a religião, tá? Deus sempre ele fez isso, tá? Jesus ele veio combater a religião, mataram. Enviou a Paulo para debater a religião, mataram. Os discípulos, que é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é para nós, mas a palavra dele daquele tempo, a palavra boa para aquele tempo, não é para hoje, também mataram. Aí veio Martim Lutero, 600 anos atrás, botaram para correr, tá? Botaram para correr, e hoje Deus levantou uma nova geração. O YouTube está lotado, graças a Deus. A gente está pregando no YouTube, não é porque a gente não sabe pregar e estamos desviados, não. É porque a gente não suporta o evangelho que a gente engole dentro das igrejas, de pura mentira, tá? E quando você leva a verdade do evangelho, só prega uma vez, ele te tira. Então é melhor abrir um canal no YouTube e tentar abrir a mente desse pessoal, que tem muita gente de Deus, inclusive seu aí, tá, irmã? A igreja, você não pode saber quem as pessoas são, se é de Deus ou não, por causa da Bíblia, do paletó e da igreja, tá? A igreja está cheia de pessoas de Deus, mas no mundão também está lotado de pessoas de Deus, tá? E também os filhos da perdição estão espalhados dentro da igreja e no mundo, tá bom, irmã? Então que Deus te abençoe, tá? Se sua família é de Deus, ela vai uma hora se despertar, que Deus revela, igual te revelou, tá, irmã? Igual te revelou. E te tira lá de dentro, tá? Depois você bota o seu nome aí embaixo, irmã, tá? Para que a gente, de vez em quando, que fazer uma mensagem abençoada, mandar para você, tá bom? Eu não sei o teu nome, mas Deus sabe, tá? Aqui é o irmão José Alves trazendo mais uma mensagem para você. Esta mensagem que a gente está trazendo nesses últimos momentos, que não é 8 dias, né? Isso é coisa da igreja. Tá, o mundo não acaba, Jesus já voltou, tá? O evangelho já foi pregado. Tá? Hoje a gente passa para você o que Jesus conquistou na cruz para a gente. Antes da cruz não é para nós, já acabou tudo, tá? Nós hoje, a graça é depois da cruz, depois da ressurreição. A igreja te leva lá, te mete medo, te apresentando uma capeta, te leva para frente da cruz, onde estava todo mundo debaixo do pecado.
Aí Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para derramar seu sangue para perdoar o pecado. Então, antes do sangue dele descer naquela cruz, estava todo mundo debaixo do pecado. Aí se te leva para antes da cruz, para Jesus com os discípulos, para te mostrar você pecadora miserável, tá? Mas depois da cruz, Jesus já nos perdoou, tá? E nos justificou. Hoje o pecado que abrange nós é o pecado da carne, tá? Esse pecado da carne a gente paga o preço, mas jamais te condena, tá? Jamais te condena, porque o pecado que trazia condenação já foi cravado na cruz. Amém? Ok. Então aqui a gente está trazendo uma mensagem, mano, que fala sobre o falso livre-arbítrio, tá? Que as igrejas trazem para a gente aí. É que vocês têm livre-arbítrio, tem que vir aqui na frente aceitar Jesus. Irmão, depois que aceitar Jesus, aí você tem que se batizar, depois que se batizar, tem que tomar Santa Ceia, depois da Santa Ceia tem que congregar toda semana, depois de congregar tem que trabalhar, pagar o preço, depois de pagar o preço tem que jejuar, tem que ir para o monte, tem que fazer campanha, tá? E assim mesmo, irmão, a primeira falhazinha que a gente cai, todo mundo é sujeito a falha, a uma queda, aí você ainda vai para o banco e daí é ameaçado, tá? Você vai pagar o preço lá, tirando, sentado num banco, né, sendo disciplinado pela igreja. Ali você fica 4, 5 meses sentado no banco, não pode ir lá da frente, não toma ceia, a Santa Ceia deles. E se Jesus voltar naquele período, você vai ficar, tá em pecado, se está em pecado, você é do capeta. Não existe nada disso, irmão. Jesus morreu uma vez só por todas. Uma vez por todas, tá? Ele pagou o preço uma vez por toda. Não tem negócio de pagar hoje, mas isso é lei de Moisés. Na graça nós já foi justificado, perdoado, somos salvos. Todos escolhidos da eleição, antes da fundação do mundo, estamos sendo salvos, já foram salvos, tá? Hoje a gente pega para esse povo, não é o medo, nem devorador, nem capeta, nem inferno. A gente pega que nenhuma condenação rápida que está em Cristo, isso não é à toa, está em Cristo Jesus, que nós já foi perdoados, que nossa cidade não é aqui, tá? Nós somos embaixador de Cristo, tá? É isso que a gente prega, tá? Não é o que eles pregam, totalmente a graça é diferente. Na graça revela o verdadeiro amor de Deus. Dentro da igreja, o Deus deles é matador. O meu não, irmã. O meu é aquele Deus que perdoa, que me preparou, que vai me levar para o céu, que eu sou o Espírito vindo de Deus, que na minha parte o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. É nisso que eu creio. Como a gente vive pela fé, eu creio que eu sou de Deus. Eu creio que Ele já me salvou. Eu creio que Ele já me perdoou. Eu vivo de fé. O crente vive de fé, não vive de igreja, vive de fé. Para mim ter fé, essa fé foi dada por Ele, a fé é dele, tá? Pela graça sou salvo pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dele, foi Ele que deu, nos escolhidos dele. E se Ele me deu essa fé para poder eu creio, irmão. Eu creio, sei que tu crê, e pela fé eu já vejo o céu. Amém? Então, é tudo mentira desse pessoal. Vamos lá. Os escolhidos não é, a escolha não é nossa, é dele. Não importa por onde você anda, você é dele. Os dele, ele vai buscar. A decisão é dele, não é nossa. Não tem esse negócio, irmã, de eu ir para a igreja e erguer a minha mão. Irmão, se eu sou o templo de Deus, sou filho dele, o Espírito dele vive em mim. Irmãos, se eu, para aceitar o meu Pai, eu tenho que ir para uma igreja, e lá um homem fazer a intercessão, mandar eu suspender a mão, para que meu Pai me aceite. Meu Pai.
me aceite. Eu tenho que erguer a minha mão, o pastor fazer uma oração e outra. E se eu ficar com vergonha, com minha mão baixa, eu não erguer a minha mão, o meu pai não me aceita. O pastor está me fazendo um apelo, ergue a mão para que o anjo escreva o seu nome no livro da vida. E Deus está de lá, irmão José, ergue a tua mão, me aceite, irmão José. Essa irmãzinha que passou o recado hoje aqui, me aceita, tá? Porque se tu não me aceitar, eu sou o teu Deus, sou o teu pai, mas se tu não me aceitar, eu te lanço no fogo do inferno. Isso é o Deus das igrejas, irmão. Mas o meu Deus já me escolheu, já me elegeu. Eu sou dele. E não precisa fazer mais nada. Mais nada. A morte de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, já fez tudo que eu não podia fazer, para que eu não faça nada, porque eu vou ter que pagar o preço. Isso é meninice, é pisar na cruz. Amém? Vamos lá, meus amados. Vamos lá. Isaías. Olha, irmão, tem uma varinha aqui, ó. Minha varinha abençoada. Uma pontinha aqui cor de rosa, tá? Para poder mostrar melhor aqui. Aqui no meu monitor eu deixo da capítulo da Bíblia em versículo, tá bom? Tudo que eu falo eu comprovo aqui, ó. Aqui está Isaías 54, 6 a 8. Isaías 54, 6 a 8. Fala assim, ó. O Senhor chamará você de volta. Tá entendendo, irmão? O Senhor chamará você de volta. Como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o Senhor Deus. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Mas aqui em cima está ó, tá vendo, irmãos? O Senhor te chamará de volta. Sabe que essas pessoas, que é feito uma mulher abandonada, que apenas se casou nova para ser rejeitada, são essas pessoas que estão aí no meio da rua, bebendo, fumando, usando cachaça, outros usando até drogas, e que são de Deus, irmão. Você não pode julgar as pessoas lá fora pela aparência. Jesus nunca julgou ninguém segundo a aparência. Ele falava para aqueles que sabiam que não era dele, que era filho da pessoa, isso ele falava. Mas mesmo aqueles que não estavam socados na igreja, que fazia algo errado, ele nunca chegou lá para julgar segundo a aparência. Madalena era prostituta. Chorava, lavava o pé dele de lágrima. E ele enxugava os pés dele com o cabelo dela. E ele não aceitava que ninguém falasse mal de Madalena. Paulo era um homem que foi escolhido do ventre da mãe, antes da fundação do mundo. Andava matando o pessoal de Deus. Foi um elemento escolhido, um vaso escolhido para levar o evangelho daquela era e trazer a graça para nós hoje. Você não pode julgar ninguém segundo a aparência. Aquela mulher pegada em flagrante adultério, ele estava em praça pública e ali tentava os escribas, os fariseus religiosos a pegar ele de uma falha. E o que fizeram? Pegaram uma mulher em flagrante adultério e trouxeram até ele. E disseram para ele: pegamos esta mulher em flagrante adultério. Na lei de Moisés diz que tem que ser predejada até a morte. E tu o que é que diz? A lei de Moisés mata, igual as igrejas é de matar a lei, matando vocês.
E tu o que é que diz? Ele começou a escrever no chão, acabar suspendeu o rosto e disse: aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. Aquele pessoal, irmãos, foram jogando as pedrinhas um a um, e saindo, um a um. Todos eram pecador. Jesus ainda não tinha morrido para perdoar pecado. Estava tudo debaixo da lei, zeloso da lei de Moisés. Quando ele suspendeu, ergueu o olho de novo, só estava ele e a mulher. E ele pergunta para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Esta palavra quer dizer diabo. Aquele que acusa. Diabo, aquele que acusa. Nenhum te acusou? Ela disse: nenhum, Senhor. E ela fitou o olho nele e ele nela. O que é que ele devia fazer? A vergonha que ela fez ele tomar. Naquela praça, no meio, em praça pública. Ele foi exposto ao ridículo, publicamente. Ele disse: agora, mulher, depois dessa, deita aí que eu vou te apredejar. Não. Ele disse: nem eu te acuso. Nem eu te acuso. Esse é meu Jesus. Por isso foi que ele morreu. Vai e não peques mais. Esta palavra a igreja usa direto. Vai e não peque mais. Porque você não pode pecar. Não, irmã. Não foi por isso que ele está falando. Lembra? Jesus ainda não tinha morrido. O sangue dele ainda não tinha derramado para perdoar os nossos pecados. Estava todo mundo debaixo do pecado. Jesus veio sobre a lei. Tá? Quando ele disse: vai, não peques mais, porque se ela falasse de novo, ele devia não dar, eles iam matar ela debaixo da lei, porque a lei era sem misericórdia. Ele estava debaixo da lei. Por isso, se fosse hoje, ele não dizia assim. Dizia: mulher, você não tem pecado. Aonde os pecados já foi perdoado, não tem mais sacrifício pelo perdão. Então, você agora vai pagar o preço, mas você é minha, já foi perdoado, você é de Deus. A sua cidade é do céu. Você só vai sofrer, Deus bate. Ele pune, ele é pai. Pai não mata, meu irmão. É isso que está aqui, ó. Isaías falando, ó. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou, nova, apenas para ser rejeitada. Diz o Senhor. O que está dizendo aqui? Você está lá fora, você me permitir, tá? Mas eu chamo você de volta. Olha o versículo 7. Por um breve instante eu te abandonei. Eu te abandonei, ó. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão terei de volta, viu? Trarei de volta. 8. Em um impulso de ira, escondi de você por um instante, tá vendo? Por um instante, tá? O meu rosto, mas com bondade eterna, para sempre. Eu terei compaixão, vou te buscar, você é meu, você está aí fora, mas já chegou, meu filho, chega. É assim que é Jesus. Está lotado do mundo da voz, você não pode julgar a pessoa segundo a aparência. Não pode. No momento certo, eles vão se arrepender. Lembra de Paulo, que eu acabei de falar para você? Arrependeu e voltou. Aquela mulher arrependeu. Madalena arrependeu. Todos de Deus que estão lá fora aprontando, vai chegar a hora que eles falam e eles vêm. Não é ir para a igreja. Sabe o que é mudar? É atitude, irmão. Não é igreja. Não é igreja. Você bebia, você, meu Deus, começa a pensar diferente.
Estou estragando a minha família com a minha cachaçada, droga. Eu estou estragando a minha família, eu vou parar com essa droga. Não precisa de ninguém, ninguém muda ninguém. Quem muda é você mesmo. Você muda. Quando Deus te chama, você começa a mudar. Quantas pessoas mudaram sem precisar de igreja? Aleluia. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão trarei de volta. 8. E em um impulso de ira, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Meu amado, o Evangelho da Graça não é de ganhar alma para Jesus. Isso é uma aberração. O Evangelho já foi pregado. Não é de ganhar alma para Jesus. O Evangelho da Graça é o Evangelho da reconciliação. É esse o Evangelho que Paulo recebeu no terceiro céu, que estava oculto desde a fundação do mundo, que Deus não passou para ninguém, exclusivamente para Paulo no terceiro céu. E Paulo, quando recebe, desce uma bomba para as igrejas. Por isso as igrejas não gostam de pregar o Evangelho de Paulo, que as igrejas olho por olho, dente por dente, e o Evangelho de Paulo só fala em amor. Só fala em amor. O Evangelho da Graça é da reconciliação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem reconcilia é aceitar a primeira vez ou era daquela pessoa? Ou já era antes? E agora você está voltando? Você era. E esse era, meu amado. A palavra de Deus, Deus não pensa como a gente pensa, é diferente. Quando Jesus morreu na cruz e perdoou seus pecados, você já foi batizado no batismo de Jesus. Nós já foi crucificado na crucificação de Jesus. A nossa carne já é morta para Deus. Ele olha e você vê o Espírito. O nosso antepassado que recebeu o Evangelho dos discípulos é válido para sua descendência, para séculos sem fim, amém. Não quer dizer que você tem que receber hoje, tem que ser reconciliado hoje, que você estava... Não, não. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e reconcilia. Mesmo quem foi a seu antepassado é que era de Deus, que recebeu o Evangelho. E se você for de Deus e vem de uma linhagem do seu antepassado, você já recebeu o Evangelho, não hoje, mas há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a sua linhagem. E se você é de Deus, vale a linhagem. E se você não é de Deus, também vale a linhagem para a perdição, meu amado. É assim que Deus vê. Não é como o homem vê. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. 2 Coríntios é tudo o contrário das igrejas. Tá, irmão? Presta bem atenção. Hoje eu estou sentadinho, tá? 2 Coríntios 5, 18 a 20. É tudo o contrário das igrejas. Vê aqui a diferença. Tudo isso provém de Deus, não é do pastor, tá, amados? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A primeira reconciliação foi na cruz. Vou ler um pouquinho para explicar melhor para você. E nos deu o ministério da reconciliação. Está ouvindo aqui, meu irmão?
Reconciliação. Não é da aceitação. É reconciliação. Porque você já era dele. E não importa se você estava socado numa igreja e saiu. Está dito, não. Você nunca foi numa igreja. Quando esta palavra chega, você recebe com impulso. É reconciliação, porque você já é dele. É agora que você nunca entrou numa igreja, mas está sendo reconciliado não com a igreja, mas com seu Pai, com Deus, com Jesus. É assim que funciona. É assim que funciona. Ou seja que Deus em Cristo, tá vendo? Ó? Seja que Deus em Cristo, Deus estava em Cristo, Cristo era o véu, reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões, que não levou em conta os nossos pecados. Ele não disse com a igreja. Diferente, né, irmão? Evangelho da graça, né? É Evangelho da graça. As igrejas vão acabar, irmão. Os irmãos estão ouvindo. Nós estamos bombardeando no YouTube. E não é mentira, é verdade. Está aqui, ó. Toda a verdade. Nós não somos falsificadores de palavras. Não está escrito. Venha, pecador miserável, aceitar Jesus. Não. Ele não imputou nossos pecados, as transgressões dos homens. Tá? Não levou em conta os pecados dos homens. Tá? Não levou em conta os pecados dos homens. Não levou em conta as transgressões dos homens, os pecados. Confiou a nós a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus fez o seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo. Suplicamos, reconciliam-se com Deus. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, ó. Presta atenção minha varinha aqui, tá? Somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Ei, reconciliação. Somos embaixadores. Você é um embaixador. Ei, irmãzinha, você é uma embaixatriz. Não importa igreja. Quem é de Deus ouve a palavra, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Embaixador e embaixatriz. Você sabe o que é o embaixador ou embaixatriz, meu amado? Você que está me ouvindo? Você sabe o que é? Vou te explicar. O Brasil tem uma embaixada nos Estados Unidos. Mas não pode pôr um embaixador americano na embaixada brasileira dos Estados Unidos. Aí pega uma embaixatriz, irmã, ou embaixador daqui, um brasileiro, e leva para a embaixada nos Estados, a embaixada brasileira nos Estados Unidos. O que é que você está fazendo lá? Representando o seu país de origem. Qual é o seu país de origem? Você é uma brasileira, embaixatriz, numa embaixada brasileira nos Estados Unidos. Você é americana ou é brasileira? Você é brasileira. E se tu está aqui, é o embaixador de Cristo? Agora está aí. Vamos ver? Tu é uma embaixatriz ou embaixador aqui do Brasil, representando a reconciliação de Cristo. Tu é brasileira ou tua cidade é no céu? Da onde você veio? Você é do céu. Você não é daqui. Então,
Presta bem atenção aqui, ó. Somos, portanto, ao 20, tá? Ao 20, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo e de Deus. Fez o seu apelo por meio de nós, por amor de Cristo. Suplicamos, reconcilie-se com Deus. Esse, irmão, é a sua função. Você não é daqui. Aqui é sua carne. Veio numa outra carne, mas o teu espírito, ele veio de Deus. E você está aqui com esse ministério da reconciliação, porque você é uma embaixatriz. E aí, irmão José, eu tenho que andar aí pelas favelas pregando, pelas bocas de fogo? Não, minha irmã. Todo aquele que Deus envia a mim, de maneira de me lançarem fora. Esta mensagem até que não é para hoje, tá, irmã? Isso é para aquela geração do tempo de Paulo. Tá? Paulo estava fazendo isso. Hoje, o evangelho está confiado a você, o evangelho da reconciliação. Não é de aceitar Jesus, de reconciliar os que é dele. Mas esse Deus envia para você. Dentro da tua família, tem gente que vê você mudando de atitude, vai ficar curioso. É a hora que chega aí fazer pergunta e você explicar. É assim que você vai ganhar para Jesus. Reconciliar é diferente da igreja. E não precisa amputar pecado. Jesus não amputou o pecado das nossas transgressões. Ele não disse, venha, pecador, aceitar Jesus. Erga a tua mão para o anjo escrever no livro da vida. E aí você já é salvo, não. Ele deu o ministério da reconciliação e não imputando o pecado do mundo. Não levou em conta o meu pecado. Me perdoou. Me justificou. Me reconciliou. E aqui estou eu, levando a mensagem. Amém? Embaixador de Cristo, porque você não pertence aqui. A sua carne é daqui. Nasceu aqui por um projeto, um propósito. Mas o teu espírito já vem dos céus. E quem não é de Deus não tem espírito. Não adianta você falar nada, porque não vai aceitar. É igual vibra surda que está por ouvido para não ouvir. Amém, meu amado? Lê lá, Salmo 58, versículo 3 ao 5. Tem gente que é igual vibra surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. Aqueles encantadores é os mensageiros do Evangelho. Por mais hábil que eles sejam em encantamento, em mensagem, eles não aceitam, são igual a cobra, a serpente do Éden. Ninguém pode fazer nada. Os dele, quando chega o dia de reconciliar, você está com o ministério da reconciliação, ele vai mandar para você, ele quem? Deus. E é aquele que o Pai manda a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Manda a você, e você faz a reconciliação, não imputando o pecado, não olha o que ele está fazendo. Deixa ele mudar. Desse dia em diante você vai ver ele te procurar e querer aprender, sem pagar preço. Sem pagar preço, não precisa. Por quê? Porque Jesus já pagou por nós. Jesus já pagou por nós. E é assim, meu amado. Porque você já era dele. Se você reconciliou, é porque você já era de Cristo. Reconciliar não é aceitar. Todos já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Uns está de boa. Meu irmão, você conhece a pessoa de Deus? Não é por causa da Bíblia.
Não é por causa da congregação estar socado numa igreja, por causa do cabelo e da veste. Você conhece pelo ato, o modo de agir. As pessoas de Deus, ela é diferente. Oi, você não conhece pessoas diferentes que nunca pisou o pé na igreja? Essa pessoa é do diabo. Agora, aquela pessoa que está dentro da igreja aprontando é de Deus, irmão. Não está vendo que tem algo errado? Não tem. Pensou? Escuta aqui, irmão. Tessalonicenses 2,13. Segunda Tessalonicenses 2,13, ó. Segunda Tessalonicenses 2,13, olha o que fala, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão amado do Senhor. Por quê? Deus, desde o princípio, tá vendo aqui? Desde o princípio, vos escolheu, tá vendo aqui? Vos escolheu para a salvação, no princípio da criação. Já te escolheu para a salvação. Não é hoje porque você entrou na igreja. Você foi porque você já era dele. E por que você quis ir? Por causa da cultura do Brasil. Quando você quer mudar, que Deus está chamando, você acha que você tem que ir para a igreja. Mas, meu amado, se Deus está te chamando, Ele já está te moldando, te mudando. Não foi a igreja. Você foi porque você já está mudando. A vontade de ir é a mudança na tua vida. Que Deus está te chamando. Aí você acha que cada cultura do nosso país tem que ir para uma igreja. Não, meu amado, não precisa. Quem se responsabiliza é Deus, não é o pastor. Se você não obedece à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, que está suando na sua mente e no teu coração, você não vai obedecer a ninguém, meu amado. Quantas pessoas estão lá dentro da igreja aprontando? Não muda. Escolheu para a salvação, através da santificação do Espírito, convicção da verdade, Evangelho da graça. Tudo que é verdade, Evangelho da verdade, palavra da verdade é o Evangelho da graça. Você já foi escolhido. E isso, homem não pode fazer nada, e nem você. Porque, vamos lá. Ó, presta atenção aqui, ó. Romanos 9,16. Ó, Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo, nem do esforço humano. Olha que bonito, né, meu irmão? Portanto, isso não depende do desejo, nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, da misericórdia. Não depende, ó, portanto, isso não depende do desejo, nem do esforço humano. É de Deus, meu amado. Você não pode fazer nada. Você foi porque é Deus que está te moldando, é Deus que está te chamando. É Deus. E outra, não precisa você estar com a Bíblia debaixo do braço, cabelo lá perto do pé, ou terno e uma gravata, todo dia socado na igreja. Isso não vai fazer separação se tu é de Deus ou não. Não, não é isso. Mas quem quiser que pise no teu calo, para tu ver você mudar de repente da Bíblia para a peixeira. Não é isso. Efésios 2, 9 a 10. Preste bem atenção aqui, ó. Efésios 2, 9 a 10. 9 e 10. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Está entendendo mesmo assim? Ei, você, meu ouvinte, preste bem atenção. A salvação não é um resultado do esforço de você. Não precisa fazer nada, nada. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Não depende. Não depende de obra, de esforço, não precisa fazer nada. Não precisa você erguer a mão para monte, tomar ceia, se batizar, fazer campanha.
A salvação não é resultado do esforço de vocês. A salvação não é o resultado do esforço de vocês. Isso é heresia, é religião. Se tu quer ir para uma igreja, é porque tu é salva. Tu quer assistir, ouvir a palavra de Deus, é porque tu é salvo. Mas se tu não for, tu também tu é dele. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, meu amado, até o caminho que ele deve de nós andar, o modo de viver, já foi tudo designado por Deus. Nada é meu, a fé não é minha. O caminho, Deus já nos preparou, por isso nós temos que ser diferente. E quando a gente faz algo que é errado, que estamos na carne, vem logo um sentimento de culpa, e você quer pedir desculpa, quer pedir perdão, quer mudar. Isso é o pessoal de Deus. É assim que você conhece quem é de Deus e quem é não. Assim você sabe quem é que serve e quem não serve. Não é por obra, por monte. Ei, deixa eu ler aqui para depois eu te explicar. O 10, ó. Ainda Efésios 2, e ali o 9, agora 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos. Tá vendo aqui, ó? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele já havia preparado para nós as obras, tá vendo, meu amado? As obras, as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ei, quando você está incluído nisso aqui que eu estou te falando, você sabe como é que os filhos da perdição, até dentro da igreja, se chama frouxo, porque você não é vingativo, corno, que você não matou a sua mulher que ele traiu. Para você não tem jeito, porque você perdoou. Não, meu amado. Você não é corno porque não matou. Quer dizer, Deus não anda matando, não mata. Você não é frouxo porque ouviu algo e não deu um murro. Sabe o que é que você é? De Deus. De Deus. De Deus. Deixa eles. Machão. Deixa eles, machão. Nós somos diferentes. Pode chamar nós do que quiser. Nossa cidade não é aqui. Deus está vendo tudo. 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 Deus está vendo tudo. Amém, meu amado? Então, que Deus nos abençoe. Esse aqui é mais um vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, meu amado. Não é como a gente pensa, a gente quer. Somos escolhidos antes da fundação do mundo. Essa heresia, religiosidade de ir aceitar Jesus, isso é religião. João 15, o versículo 16. Não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Não foi vocês que escolheram a mim, eu que escolhi a vós. O que passa disso é heresia, meu amado. Na lei você tinha que pregar o evangelho da lei. Tinha que buscar a Deus. Hoje não precisa buscar a Deus. Como você vai buscar alguém que está ali no teu coração? Como que você vai buscar algo que você é um templo? Ele habita no templo que é você. Naquele tempo, não. Naquele tempo, sim, tinha que buscar.
Porque ele não habitava em nós. Só nos sacerdotes uma vez por ano. No dia do Aquipum. Aquipum. Dia do perdão. Mas se você quisesse ter um particular, você tinha que buscar a Deus para que ele mandasse seu Espírito no sacerdote. E o sacerdote falava com você e ia embora. Hoje você não precisa mais de buscar a Deus, porque ele já habita em você. Você é o templo de Deus. Definitivamente. Naquele tempo você tinha que ir buscar a salvação. Porque Jesus ainda não tinha vindo revelar que você já era um escolhido. Mas ele usou Paulo para revelar que nós já somos eleitos antes da fundação do mundo. Hoje não precisa mais de buscar Jesus para a salvação. Você já é salvo. Você já é salvo. Não é a igreja, não é a Bíblia, não é a lealdade com a igreja, com a congregação, ou o microfone para cantar ou pregar. Os escolhidos de Deus, dentro do templo ou fora, foram para Deus. Todos são igreja, com uma diferença. O que está dentro da igreja é escravo. E o que está fora da igreja são livres. Os que estão dentro de quatro paredes, dentro de um salpão, subordinado a um homem, a um tutor, a um pastor, um sacerdote, a um padre. Ele é simplesmente escravo da religião. E nós que estamos fora, somos livres. Livre. Deus nos chamou para a liberdade. João 8,32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Atos dos Apóstolos. 17, 23 e 24. Passando eu, observando, eu vi os seus elementos de culto e achei a um altar. É escrito a um Deus desconhecido. É esse que vocês adoram não conhecendo. O que é que Paulo está dizendo? Se vocês conhecessem, você não estava dentro de um assalpão, dentro de um templo, buscando a ele. Aí vem o versículo 24, lê lá para você ver. Atos 17, 24. Porque o Deus que eu anuncio, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Se vocês conhecessem, vocês não estavam aí dentro. A igreja, o templo, está cheio de cegos, de irmãos sem revelação, escravizados, dizendo que estão buscando a Deus, que são de Deus, são mentirosos. Se eles conhecessem o verdadeiro Cristo, eles não estavam adorando ele dentro de um templo. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Isso é palavra para imagem. E para também religiosidade da escravidão dos templos. Entendeu, meu amado? O versículo 26 ainda está dentro do texto. Não precisamos de buscar a Deus tateando, como se ele estivesse longe. O 28 diz, nele vivemos e se movemos. Como diz os poetas, somos sua geração, somos a sua família. Vocês estão dentro do tempo que não conhece Deus, ele não está aí dentro.
O versículo 25 diz que ele não precisa de ser servido por nada, antes ele dá tudo, a respiração. Não precisa de dinheiro, de dízimo. Esse é o Deus que nós servemos, meu amado. E outra, relaxa. Quando ele chegou na cruz, disse, Pai, está consumado. Pai, está consumado. Relaxa. Acabou. Acabou. Não é para nós fazer mais nada, porque ele já fez. Ele já fez. Do nosso pecado ele não se lembra mais. Lê lá. Hebreus 10, 16 a 18. Já escreveu no nossa mente, no nosso coração. Dos nossos pecados ele não se lembra mais. E aonde essas coisas já foram perdoadas, não é mais sacrifício para perdão. Não precisa fazer mais nada, meu amado. Ele já fez tudo. Não precisa você fazer mais nada. Ele já fez tudo. Lê lá Hebreus 10, do 16 ao 18. Aonde essas coisas já foram perdoadas. Ele diz que não lembra mais do nosso pecado. Já escreveu a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, que também é mente. E aonde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade por sacrifício para perdão. Porque já foi perdoado. Por que você está atrás de perdão? O que é que te leva dentro do templo? Qual é a função hoje desses escarnecedores? Não é mentir que você é pecador e que Cristo fracassou? Porque quando diz que você é um pecador miserável, o sangue de Cristo foi blasfemado, ele fracassou. E se ele já derramou seu sangue e perdoou o pecado, ele diz que você está embaixo do pecado, Cristo é um fracassado, é isso que eles fazem com Cristo. É isso que eles fazem com Cristo. Aonde essas coisas já foram perdoadas, não há mais sacrifício por pecado, não há mais, não tem que fazer mais nada. Nem você é punido, meu amado. A sua punição era por um breve momento. É uma surrinha que o pai dá, mas não te abandona. O pai da carne, tem algum miserável que até mata filho, que é da carne. Mas pensa que o nosso Deus faz isso, meu amado, não faz. Ele é o pai do nós, é o pai dos espíritos. Ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. Que Deus abençoe, meu amado. Dê lacre no meu vídeo, tá? Dê lacre. Assine o gostei, assine no meu vídeo. E que Deus te abençoe. Amém.